Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui muito bem, graças a Deus, e muito felizes, porque podemos estar ao seu lado mais uma vez, entrar na sua casa para levar uma mensagem de esperança. Esperança para a vida financeira. Afinal, esse é o tema do programa Saldo Extra, trazer boas notícias para que você viva bem com as suas finanças pessoais. Eu gosto de dizer que a razão da existência do Saldo Extra não é levar conselhos para que as pessoas fiquem ricas, mas sim que elas vivam bem com as suas finanças, que vivam com dignidade. Agora, é claro, se colocar todos os conselhos e dicas em prática, certamente vai melhorar sim a prosperidade aí na sua vida material, na sua vida financeira. Você vai viver com melhor qualidade de vida e certamente terá condições de ajudar o seu próximo. Afinal de contas, essa também é a nossa missão aqui nessa terra, ajudar o nosso próximo. E quantas pessoas estão precisando de ajuda na vida financeira? E quem sabe não seja este o seu caso. Talvez você não esteja precisando de uma doação, de um alimento, de um vestuário, de uma casa para ficar, mas tão somente você precisa de força para vencer as suas lutas e as suas dificuldades. E sabe qual é uma das maiores dificuldades que as pessoas estão passando hoje? As dívidas, isto mesmo, muitas e muitas pessoas estão endividadas e as consequências são terríveis. Por isso, vamos dedicar o programa de hoje a tratar deste assunto. As dívidas, as suas consequências e como fazer para saldá-las. Mas antes de introduzirmos esse tema, fica aquele convite que eu faço sempre que eu começo mais uma edição do Saldo Extra. O convite para que você nos acompanhe nas redes sociais. Em primeiro lugar, acesse o nosso blog novotempo.com/saldoextra e conheça todos os nossos programas. E também nos acompanhe no facebook.com/saldoextra, Instagram e Twitter, @saldoextra, onde você vai saber das notícias, tem muita dica legal, tem vídeos e você vai assim encontrar conteúdo de qualidade para ajudá-lo no manejo das suas finanças pessoais. Será um prazer também ouvi-lo. Não deixe de mandar o seu recado, a sua dúvida, a sua pergunta e nós iremos respondê-las aqui no nosso programa. A consequência natural do descontrole financeiro, da falta de um orçamento doméstico, do planejamento financeiro familiar, da falta de critérios de consumo é a dívida. E esta, por sua vez, traz consequências drásticas para a família. Sempre cito aqui, no programa, textos de uma das escritoras mais traduzidas do mundo. Considerada também uma educadora, Ellen White, no livro Lar Adventista, ela compara a dívida a uma lepra. E esta comparação pode ser observada pelas consequências da dívida na vida de qualquer pessoa. Afeta as relações interpessoais, baixa produtividade no trabalho, abala o estado emocional, afeta a saúde e pode até mesmo diminuir as defesas do organismo, levando a pessoa a contrair doenças com facilidade. Não é incomum ouvirmos histórias de pessoas que tiveram a vida pessoal ou de suas empresas transtornada pela dívida. E em muitos casos, as consequências levaram a pôr fim à sua própria existência. Nós somos às ruas para saber como as pessoas estão lidando com essa situação. Será que elas estão conseguindo superar os obstáculos e pagar as suas dívidas? Estão sofrendo com isso? Vamos acompanhar este vídeo. Dorival, o senhor possui muitas dívidas? Muito pouca. Já tive bastante, mas agora consegui dar uma controlada. A senhora possui algumas dívidas? Sim, não muita. Contas normais de uma casa. Conta normal. Dívida é... Você começa a fazer conta, fica virando bola de neve. Chega uma hora que fica apertado, até você arrumar o dinheiro para pagar tudo e não dá certo. Não, graças a Deus não. Só as contas normais da casa? Só o que eu posso pagar. Às vezes você tem que fazer um empréstimo. Aí o salário, eu sou aposentada, vem mais baixo ainda. Aí o negócio complica. Não faço dívida. Tudo controlado. Alguma vez na sua vida você já teve o nome no SPC? Sim. Como foi? É complicado, constrangedor, né? Você não poder comprar nada, né? Não podia comprar em nenhuma loja, estava tudo restrito. Não tinha nada. Não podia comprar nada crediário, né? Tava tudo Tudo à vista.
Tudo à vista. Eu trabalho, só compro aquilo que eu posso. O que eu não posso, eu não vou comprar, né? Eu não vou poder pagar, vou sujar meu nome, a única coisa que a gente tem é o nome da gente, né? Se sujar já era. Como é que eu vou pagar depois? Nada de crediária. E isso acaba com a gente e com outras pessoas também, né? Que você tenta limpar, você faz uma negociação. Nessa negociação demora quase 3 meses para reabilitar o seu nome de novo. É isso, essa burocracia que dificulta, né? Dificulta muito. Porque eu comprei uma coisa sem pensar. Aí depois, até para ajudar os outros. Aí depois eu não pude pagar e fiquei. Mas juntei dinheiro, juntei e consegui pagar. Agora não sujo nunca mais. Nem sempre é fácil resistir às tentações que estão aí no mercado, às tantas ofertas e deixar de se endividar. E o pior é que as dívidas têm arruinado muitos lares. Quando a situação financeira está fora do controle, os desentendimentos conjugais são frequentes. O estresse leva ao descontrole emocional, proporciona tensões que não só afetam o relacionamento conjugal, mas também o relacionamento com os filhos. Quando as crianças crescem convivendo com discussões envolvendo as dívidas, muitas podem ficar traumatizadas e terem dificuldades para administrar suas próprias contas no futuro. Em muitos casos, as famílias endividadas vivem num clima de privação e sacrifício, o que também prejudica a educação dos filhos na questão financeira. Muitas empresas sucumbiram porque se endividaram grandemente. Isso tem ocorrido com alguns países que, devido à alta dívida externa e interna, são obrigados a se submeterem a pagamento de juros, não conseguem investir em projetos sociais e, consequentemente, reduzem a qualidade de vida de sua população. Vivemos uma situação peculiar em nosso país. Temos uma das maiores taxas de juros do mundo. Esta é uma das razões para a estagnação de nossa economia. Quem tem dinheiro pode preferir receber os juros das aplicações do mercado financeiro a investir em novos negócios. Quem não tem dinheiro tem dificuldades para conseguir empréstimo para novos investimentos ou consegue com um alto custo financeiro. O juro elevado traz a inadimplência, que, por sua vez, torna o custo dos empréstimos ainda mais elevado. A consequência desse triste quadro é a redução do nível de emprego em nosso país. E esta falta de emprego gera pobreza, marginalidade, violência, insegurança e medo. Eu posso afirmar que todos que estão me ouvindo agora, você que está aí me assistindo também, não tem condições de se manter pagando os juros praticados em nosso país, seja em bancos, cartão de crédito, no comércio, entre outros. E se o estão conseguindo, estão fazendo à custa de enormes sacrifícios, se mantendo com uma baixa qualidade de vida. É como os países devedores. Para pagar os juros, a população paga a conta, não recebendo o retorno devido do pagamento de seus impostos em projetos sociais. Todos lamentamos muito a deficiência de serviços públicos no Brasil. Faltam estradas qualificadas, faltam vagas nas universidades, faltam leitos nos hospitais, apenas para citar alguns exemplos. Nós teríamos recursos suficientes para investir forte e atender a demanda, mas, infelizmente, nosso governo gasta bilhões de reais no pagamento de juros da dívida interna. Para se ter a noção exata de quanto dos impostos que pagamos é desperdiçado no orçamento do governo, basta acessar o site jurômetro.com.br. Você vai saber de forma instantânea quanto o governo desperdiça a cada segundo com o pagamento de impostos. É mais do que tudo que o governo gasta com projetos sociais. O dado é mesmo surpreendente. As consequências das dívidas são mesmo conhecidas, mas mesmo assim, muitos não conseguem viver sem as dívidas, ou mesmo se livrar delas. Por isso, quero deixar para você algumas dicas importantes, conselhos preciosos para você que deseja mudar sua situação, quitar suas dívidas e encontrar a felicidade também na sua vida financeira. O primeiro passo é ter a consciência das consequências danosas que as dívidas trazem para a família e reconhecer que a mudança virá com muita força de vontade, domínio próprio e, claro, a ajuda divina.
Todos os conselhos dados aqui no Saldo Extra precisam ser praticados à risca. Planejamento, orçamento, controle dos gastos e ter, sim, critérios corretos de consumo. A pessoa endividada precisa reconhecer que o processo vai envolver uma mudança radical no padrão de vida, pelo menos até a situação se equilibrar. Este assunto também é um tema que envolve toda a família. Se a esposa e os filhos não participarem do processo, todos os esforços podem ser em vão. Portanto, o casal, isto mesmo os dois, devem juntos colocar no papel tudo o que estão gastando mensalmente, com os mínimos detalhes, incluindo aqui os juros que estão sendo acumulados no cheque especial, no cartão de crédito ou para pagamento de dívidas a terceiros. É fundamental determinar o que é estritamente necessário para a manutenção da família e descartar os supérfluos. Algumas pessoas têm dificuldade para identificar os supérfluos ou as despesas que não são prioritárias. Nesta hora, as mínimas despesas devem ser avaliadas com extremo cuidado porque podem fazer grande diferença. Deve prevalecer a consciência e o bom senso. Se você tem dificuldades para identificar esses gastos considerados supérfluos, aqui vai algumas dicas de despesas que podem ser cortadas. Vamos lá. Jantar ou almoçar fora, excesso nas contas dos telefones celulares, compras de vestuários, cursos paralelos como estudos de línguas, aulas de música, academia de ginástica, excesso do uso dos salões de beleza, lazer como cinema, shows e teatro, compras de livros e assinaturas de revistas, compras de eletrodomésticos, acessórios para o lar, TVs por assinatura, entre tantos outros exemplos. Eu não quero dizer que esses itens não sejam importantes, como uma boa leitura, estudar línguas, etc. Todavia, em uma situação de emergência, podemos sim reconsiderar muitas dessas despesas. Analise também a possibilidade de dispensar a empregada, ou quem sabe mudar para uma diarista. Se a família tem 2 veículos, deve avaliar a venda de um deles e até mesmo ir para o trabalho de transporte público. As despesas do mercado com alimentação e produtos de limpeza sempre representam um valor alto nas despesas da família. Portanto, deve-se com urgência fazer uma lista do que é estritamente necessário e ser fiel a ela. E, claro, sem prejudicar a qualidade da alimentação da família. Deve-se manter a alimentação básica, com nutrientes importantes necessários. Priorizar os alimentos integrais, evitando aqueles alimentos industrializados, que além de serem caros, prejudicam a saúde, podendo aumentar as despesas com os medicamentos. É importante avaliar também a questão do aluguel e do condomínio e procurar um aluguel mais em conta ou uma casa que não tenha as despesas com condomínio. Até mesmo o custo das escolas das crianças deve ser avaliado. Por que não procurar uma escola mais econômica e que seja mais próxima da casa para evitar as despesas com transporte, sem prejudicar aí a educação dos filhos? Muitas outras dicas poderiam ser citadas. O objetivo em lembrar algumas delas é apenas para destacar que sempre existe alguma despesa que pode ser evitada. O novo orçamento, se assim podemos dizer, deve ficar dentro da renda líquida da família, sobrando o suficiente para que as dívidas e os juros sejam amortizados. Após a liquidação total da dívida, a família irá refazer seu orçamento e reavaliar qual o seu padrão ideal de vida, adequando a renda financeira do lar, dispensando os supérfluos. E não mais se esquecer de todos os conselhos aqui citados, praticando o planejamento de despesas, o orçamento familiar, o controle regular dos gastos e a formação de uma reserva, e seguindo as dicas de consumo para o melhor aproveitamento da renda da família. É possível que alguém que esteja me assistindo agora seja um consumidor compulsivo, aquele tipo de pessoa que não consegue controlar as despesas, que não consegue viver sem gastar. Algumas se julgam viciadas em compras
e se sentem mal se não conseguem sair de casa e fazer umas comprinhas. Quero dizer a essas pessoas que isto também é uma doença e elas devem procurar a ajuda de um profissional da área médica. Digo isso porque conheci algumas pessoas nessa situação e elas só conseguiram deixar de ser consumidoras compulsivas após um acompanhamento médico, em alguns casos com o uso de medicamentos. Não sou nenhum especialista no assunto, mas é provável que exista alguma carência afetiva e emocional que precisa ser suprida, e isso deve ser resolvido sem que essa carência leve à ruína financeira. Para tais pessoas, é bom lembrar que tudo que favorece o consumo deve ser descartado. Para o comprador compulsivo que está endividado, aconselho cancelar todos os cartões de crédito, destruir todos os cartões preferenciais, como cartões de lojas de vestuários e departamentos, destruir os talões de cheque ou deixá-los em casa bem guardados e fazer suas compras somente no cartão de débito ou em dinheiro e cuidar para não andar com muito dinheiro na carteira. Gostaria de compartilhar com vocês o depoimento de um telespectador. Ele preferiu não se identificar, mas aceitou conversar com nossa equipe para falar de sua situação financeira. Ele decidiu compartilhar sua experiência como uma forma de alerta. Acompanhe. Na minha casa eu tenho muitas contas. Eu tenho a conta de água, de luz, que são as básicas, mas ainda tem a de TV a cabo, de internet. Tenho o gás, que pode parecer assim, uma coisa simples, mas faz falta. Se você não tiver gás, você não faz comida. Então são contas básicas. Além dessas contas, eu tenho as contas do dia a dia, que são o cartão de crédito, o negativo do banco. Isso tudo precisa de dinheiro para pagar. Já tive meu nome no SPC uma vez e por conta disso eu não conseguia abrir crediário em loja nenhuma, não conseguia ter contas em outros bancos por conta desse período que eu fiquei com o nome no SPC. Tinha uma conta no banco, eu soltei cheques além do que eu poderia e os meus cheques que eu soltei foram protestados. Aí eu fiquei com o nome sujo durante 5 anos, na verdade foram durante 6 anos, que no primeiro ano o cheque não chegou a ser protestado, mas já constava lá, então o banco já não me fornecia nada além da conta simples. Aí quando protestaram, aí ficou lá por 5 anos porque eu não tinha dinheiro para pagar aquele cheque que foi protestado. Não conseguia mais comprar nada a prazo. Então eu tinha que sempre estar com dinheiro na mão para poder comprar à vista. Isso para mim facilitou porque eu conseguia negociar e comprar mais barato. Por outro lado, quando eu queria ter alguma coisa, eu não poderia ter naquele momento. Eu tinha que esperar juntar o dinheiro para depois comprar. Eu não tinha dinheiro para pagar, então eu falei, eu não tenho o que fazer. Não vou assaltar um banco para poder pagar isso aí. Então eu peguei e esperei o tempo passar. Depois de 5 anos caducou, aí meu nome ficou limpo de novo. O banco ele vai ficar te ligando até o último minuto para vencer aquele prazo de caducar. Apesar de que mesmo caducando, nesse banco onde eu fiquei devendo, eu não consegui ter créditos nele. Eu tenho uma conta nesse banco, só que uma conta simples. Não tenho limite, não tenho cartão de crédito. Em outros bancos eu consegui ter novamente cartão de crédito, limite, cheques, só que nesse banco específico eu não tive mais. A minha renda familiar atualmente é só minha. E é por isso que a gente está endividado novamente. O nosso planejamento era baseado nos dois trabalhando. Antes nós baseávamos nosso mês no salário dos dois, no meu e da minha esposa. Quando ela me pediu para deixar o trabalho dela, que ela estava passando por problemas de saúde, eu, claro, aceitei, porque eu prefiro ter minha esposa em casa bem do que ela trabalhando, mas passando mal. Então, só que a gente não se preparou para aquilo. Então, as contas continuaram vindo, e só que a gente já não tinha mais a renda dela. Foi aí que a gente começou a tentar pagar algumas coisas com cartão de crédito,
fazer empréstimo consignado, outros empréstimos no banco, para tentar pagar aquelas dívidas que a gente acabou adquirindo por conta dessa nova realidade. Então hoje a gente deve um bom dinheiro porque nós não nos preparamos para ter essa mudança. Então está bem difícil hoje. Precisamos tomar algumas medidas relacionadas às nossas contas mensais. Eu cortei a TV a cabo, cortei o telefone, cortei a internet, que são aquelas coisas que você vive sem. Internet eu uso do trabalho. A minha esposa ela tem um celular que tem internet no celular. Então o celular dela era de conta, já não é mais, é um pré-pago, então a gente sabe exatamente o que vai pôr no mês. Então são pequenas coisas que a gente acabou fazendo para diminuir o tamanho da nossa dívida. Uma dica que eu dou é colocar sempre no papel o que está gastando e ver se o que você está gastando você vai ter dinheiro para pagar. Hoje a gente não tem condições ainda de estar separando um valor para emergência, mas o que a gente quer é mais para frente conseguir equilibrar nossas contas e começar a separar um valor para emergências como essa. Mas a principal dica é põe no papel tudo aquilo que você está gastando e tenha certeza de que aquilo você vai ter o dinheiro para pagar. Porque ficar com um nome sujo não é bom. Você acaba não tendo mais crédito em lugar nenhum. Olha, ouvir um depoimento deste não é nada fácil. Ouvir uma pessoa contar da sua história, falar dos seus problemas, falar de sacrifícios, certamente passaram por lutas e passaram por dificuldades, mas felizmente tomaram a decisão certa, a decisão de colocar as coisas em dia, colocar as contas em dia, com sacrifícios, é verdade, com dificuldades, mas é possível fazer isto sim. Falar sobre dívidas e falar sobre as decisões que precisam ser tomadas para se livrar delas não é nada fácil. Repito, sacrifícios precisam ser feitos e muitas vezes os sacrifícios doem, eles machucam, mas eles são necessários. Às vezes o caminho a ser percorrido é um caminho difícil, mas o resultado, quando se consegue o objetivo de pagar as dívidas, ele é muito bom. Ele traz satisfação e alegria não somente para a família como um todo, não apenas para o bolso da família, mas traz uma consciência feliz, uma consciência tranquila de que não deve nada para ninguém, a alegria de estar vivendo com dignidade. Isto, irmãos, não tem preço. Amigos queridos, pensem neste assunto. Se este é o seu caso, você precisa pensar em tomar as decisões certas. Para se livrar das dívidas, é preciso o envolvimento de toda a família. É preciso, acima de tudo, dar um passo importantíssimo nesse processo, que é a humildade. Eu já disse algumas vezes que a humildade é importante porque é preciso mudar o padrão de vida. É preciso deixar de fazer algumas coisas que se fazia antes. Quem sabe sair com os amigos para passear. Quem sabe perante os familiares, os seus vizinhos e a comunidade, eles vão observar que quem sabe você está andando de ônibus, ele está andando de carro, ou quem sabe teve que vender o carro. Mas não tenha vergonha de mudar o seu padrão de vida. Faça isso pela felicidade no longo prazo, para o bem-estar da sua família. E algumas dessas mudanças de padrão de vida pode significar também mudanças de valores. Quem sabe comer em casa não vai ser melhor do que comer na rua para a sua saúde. Quem sabe trabalhar a pé ou usar uma bicicleta também não vai ser melhor para a sua saúde do que ir de carro. Apenas para citar alguns exemplos. Pense na responsabilidade que você tem em suas mãos perante a comunidade, perante a sua família e perante Deus. Eu já falei que eu gosto muito do livro de Salmos. Na verdade, eu amo o livro de Salmos. Eu amo as passagens que aqui nós encontramos. Nós temos orações aqui neste livro. E eu encontro lá, no Salmo de número 30, uma oração, onde uma pessoa faz um pedido a Deus. Nós devemos buscar a Deus em oração, não apenas para pedir pelas bênçãos materiais, pedir pela saúde. Nós devemos pedir para que Deus nos ajude a ter disciplina, a ter controle, a
ter domínio próprio. Eu gostaria de ler esta oração do salmista com vocês e que ela seja a minha e a sua oração também. Está no Salmo 30. Eu gostaria de ler os versos 7, 8 e 9. Prestem atenção nessas palavras. 2 coisas te peço, ó Senhor, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Que palavras sábias! A prosperidade financeira pode fazer com que a gente se esqueça de Deus. E a dificuldade financeira pode fazer com que a gente duvide da bênção de Deus e até venha dar um mau testemunho do Deus que nós professamos seguir. A oração do salmista é, dá-me o pão que me for necessário. Faça essa oração ao Senhor e Ele vai lhe dar esta bênção. Sabedoria para fazer as escolhas certas, viver com dignidade e dar um bom testemunho da sua fé no Deus, aquele Deus que morreu para nos salvar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele esteja ao teu lado, que Ele te abençoe. Até o nosso próximo encontro, eu estarei aqui esperando por vocês. Até lá.